Bom, pessoal, então são 10 horas, nós vamos começar a nossa aula. Como a aula está sendo gravada, eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, pessoal, então antes de começar a matéria da aula de hoje, eu vou fazer uma revisão meio rápida da aula assíncrona que vocês tiveram na semana passada, certo? Então, vou começar compartilhando a minha tela. Tudo certo com áudio e com vídeo, pessoal? Joia. Bom, então, revisando aí o que vocês viram na última aula assíncrona, da semana passada, nós vamos estudar transformadores, certo? E os transformadores são largamente utilizados nos nossos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, certo? Nos primórdios aí da energia elétrica, né, os primeiros sistemas elétricos, eles foram feitos com corrente contínua. Isso gerava um grande problema, porque com corrente contínua, você não consegue ficar mudando o nível da tensão. Então, a tensão tinha que ser gerada no mesmo nível que ela seria consumida. Esse nível não pode ser muito alto, para não ter nenhum risco ou para reduzir o risco na aplicação, certo? Dentro das casas não pode ter uma tensão muito alta, porque senão isso leva a um risco de segurança muito grande. Então, toda a produção tinha que ser feita quase que do lado do consumo. Ou seja, era necessário ter usinas termoelétricas dentro ali da cidade, do lado do consumo, o que gerava um grande problema aí, certo? Tanto de poluição, quanto também de entrega, né? Na época, a principal fonte era o carvão, então deslocar a quantidade de carvão era algo meio complicado. Bom, com o desenvolvimento da tensão em corrente alternada, nós vimos que para ter tensão induzida, tem que ter corrente alternada. Então, com corrente alternada, utilizando transformadores, nós conseguimos elevar a tensão logo após a sua geração. Elevando a tensão, nós vamos ver que nós conseguimos baixar a corrente. Com isso, nós conseguimos transmitir essa energia por uma distância muito grande. A corrente sendo baixa, a perda que nós vamos ter na transmissão, quanto maior a tensão e menor a corrente, menor a perda que eu vou ter na transmissão. Isso possibilita que nós aproveitemos fontes de energia mecânica que estão longe do centro de consumo. Certo? Então, o que viabilizou todo o nosso sistema aí de energia é o fato de utilizar energia alternada. Então, dando um exemplo aqui, né, nós temos lá uma usina hidrelétrica, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu. Essa usina ela já produz aí energia numa tensão relativamente alta, certo? 18 kV. Então, cada turbina de Itaipu, na verdade são 10 turbinas de Itaipu, produzem energia em 18 kV, 60 Hz e possui 700 MVA. São 10 turbinas nessa condição, é um total de 20. As outras 10 turbinas produzem energia em 50 Hz. O Brasil compra a maior parte dessa energia que é do Paraguai, né? Metade que é do Paraguai, a maior parte o Brasil compra. Mas aí é um outro capítulo que nós não vamos entrar na discussão hoje, certo? Então, nós temos aí essa energia sendo gerada a 60 Hz. Isso passa por transformadores que aumentam o nível de tensão
dependendo da linha, né, são várias linhas que vêm de Itaipu para cá. Então isso é aumentado para 765 kV, é uma linha aí de uns 900 quilômetros. Dependendo da linha, tem algumas que são de 500 ou até 345, um pouco mais baixas, certo? Bom, só que quando essa tensão é muito alta, quando ela chega aí próxima aí dos sistemas de consumo, próximos das nossas cidades, né, ela é baixada para distribuição. Então, na distribuição, nós temos dois níveis de tensão. Nós temos um nível que varia entre 2,3 a 44, que é chamada de distribuição secundária. Algumas indústrias, grandes shopping centers, né, eles recebem energia nesse nível de tensão. Alguns conjuntos residenciais muito grandes também podem receber energia nesse nível. Mas a grande maioria dos consumidores recebe energia que é baixada para uma tensão entre 110 até 440 volts. Então, alguns, como se diz, consumidores comerciais podem receber energia em 380 ou até 440, certo? Em São Paulo, aí na Grande São Paulo, né, a tensão é de 110 volts. Essa tensão pode variar aí de local para local, certo? De cidade para cidade. Por exemplo, se não me engano, em Jundiaí, que é próximo aí de São Paulo, a tensão é 220. No Paraná, também, se não me engano, é 110. Em Santa Catarina é 220. Então, dependendo aí do estado, esse nível de tensão para consumo residencial pode ser 110, 127 ou até 220 volts. E aqui no caso do Brasil, a nossa frequência da rede elétrica é de 60 Hz. Alguns países aí consomem 50, certo? Se não me engano, Argentina, Paraguai é 50 Hz. Aqui só uma foto, né? Aqui nós temos, aqui na esquerda, né, um transformador de uma subestação. Então, isso deve estar elevando ou rebaixando a tensão que vem de linhas de transmissão. Notem o tamanho desse transformador, certo? Aqui nós temos um carro, né? Então, isso aí deve ter um tamanho de um prédio de uns 3 andares ou 4 andares. É um transformador muito grande, uma potência bem elevada. Em contrapartida, aqui nós temos um transformador de distribuição que nós temos aí nos postes, né, dentro das cidades. Então, esses 3 fios mais acima é a distribuição secundária. Tensão mais comum aí dessa distribuição secundária é entre 11 e 13 kV, certo? Esse transformador, então, ele rebaixa para a distribuição primária, que são esses 4 fios. Então, notem que na distribuição secundária nós só temos 3 fios. Na distribuição primária, além das 3 fases, nós também temos o neutro. Então, esse transformador aí de poste, né, ele rebaixa a tensão da distribuição secundária para a distribuição primária. 2 exemplos aí bem distintos, né, da aplicação aí do transformador. Tudo tranquilo, pessoal? Alguma pergunta aí? Então, essa é uma primeira parte só para motivar, né, da importância aí do transformador, né? Sem os transformadores, nós não teríamos o nosso mundo moderno, certo? Onde nós temos energia abundante, né, nas cidades, que são obtidas de fontes de energia mecânica que geralmente estão longe dos centros consumidores. Então, transformador é que viabilizou nossa vida moderna, certo? Bom, então na aula passada, num primeiro momento, nós estudamos o transformador como o transformador ideal. Então, a principal consideração para considerar o transformador linear, primeiro é que o transformador é projetado para operar
antes da saturação, certo? Nessa região aqui, antes de que ocorra a saturação, ou no máximo no início aqui da saturação. A outra condição, né, além de considerar que a permeabilidade magnética é linear, ou seja, a relação entre B e H não é uma curva de concentração, mas sim uma curva linear, nós também estamos considerando que essa permeabilidade é infinita. Quando essa permeabilidade tende para infinito, a nossa curva BH vai ficando cada vez mais inclinada. Se essa permeabilidade fosse realmente infinita, a curva BH seria uma reta na vertical. Ou seja, com o valor zero de campo H, eu posso ter qualquer valor de B. Então, nessa condição ideal de considerar permeabilidade infinita, eu posso ter qualquer valor de B, sendo H igual a zero. Bom, então lembrando que para ter tensão, eu preciso ter variação de fluxo. Então, se eu tenho uma tensão alternada, eu vou gerar também uma variação de fluxo. Esse fluxo, dependendo então do número de espiras, da frequência, ele me gera um campo B, uma densidade de campo B, certo? Então, notem que se eu posso ter qualquer valor de B, eu posso ter qualquer valor de fluxo. O fluxo, a densidade de fluxo, ela está relacionada com a intensidade de fluxo, certo? Então, se a permeabilidade é infinita, independente do valor de B, o campo H vai ser sempre zero. Se o campo H é zero, a corrente necessária para magnetizar esse núcleo também é zero. Então, o fato de nós termos uma permeabilidade infinita faz com que a corrente de magnetização seja nula. Isso é uma consideração, certo? É uma consideração, uma idealização, né? Na prática, isso nunca ocorre, mas em muitas condições nós podemos aproximar aí a permeabilidade como sendo infinita e desprezar a corrente de magnetização. Então, essa é uma das considerações que nós fizemos para poder estudar aí o transformador como sendo um dispositivo ideal. Bom, como resultado também da permeabilidade ser infinita, isso vai levar a uma relutância magnética zero. Se a relutância magnética for zero, isso leva a que a indutância é infinita. É por isso que a corrente de entrada vai ser nula se o meu transformador estiver operando a vazio, ou seja, eu não vou ter corrente de magnetização. Certo? Então, esse é outro resultado de nós considerarmos a permeabilidade como sendo infinita. Relutância magnética zero. Tendo relutância magnética nula, nós temos uma indutância infinita. Automaticamente a reatância também vai ser infinita. Bom, no nosso transformador, lembrando então que se eu tenho um fluxo que é senoidal, a derivada desse fluxo vai dar então cosseno. Então, se eu tenho aqui uma tensão que é cossenoidal, eu tenho um fluxo senoidal, ou seja, eles estão 90 graus defasados. E o fluxo vai estar sempre atrasado. Então, se eu conheço esse valor máximo do fluxo, conheço o número de espiras, conheço a frequência que eu estou operando, eu consigo calcular a tensão máxima, certo? Então, se eu tenho a tensão máxima, conheço a frequência, conheço o número de espiras, e eu posso obter o fluxo máximo. Lembrando, então, que a relação entre o pico da tensão e o que nós consideramos aí de tensão eficaz ou tensão RMS, existe uma relação aí de raiz por 2,
certo? Então, eu tenho que pegar o valor de máxima que está aqui no cosseno e dividir por raiz de 2 para obter o que a gente chama de valor eficaz, que é o valor que nós utilizamos na nossa análise fasorial, certo? Quando alguém fala para você que a tensão é 110 volts, ele está se referindo à tensão eficaz, não à tensão de pico. Se você colocar o osciloscópio para medir a tensão da rede, você vai ver que essa tensão de pico vai ser esses 110 volts vezes raiz de 2, que é mais ou menos 1,4. Ou seja, vai dar lá 1,5 mais ou menos o pico da tensão da rede. Mas conhecendo o fluxo máximo ou conhecendo o valor eficaz, nós podemos calcular um ou outro, certo? Bom, num transformador em aberto, então se eu alimento com uma fonte de tensão alternada o primário do transformador, vocês lembram então que eu vou formar um fluxo aqui, certo? O fluxo concatenado com a bobina 1 é igual ao seu número de espiras vezes o fluxo núcleo. O fluxo concatenado com a bobina 2 é igual ao fluxo do núcleo vezes o número de espiras da bobina 2. Automaticamente, a tensão E1 é a variação desse fluxo concatenado com a bobina 1 e a tensão E2 é a variação do fluxo concatenado com a bobina 2. Se eu pego e divido a primeira equação pela segunda, eu vou cortar derivada do fluxo com derivada do fluxo. Vou ficar aqui a relação entre a tensão da bobina 1 para a bobina 2 é igual à relação de espiras. Então, essa relação nós costumamos chamar de com a letra A, que é a relação de transformação ou relação de espiras do transformador. Então, se eu conhecer 3 dessas grandezas, eu sempre consigo isolar a quarta e calcular, certo? Então, se eu conheço, por exemplo, tensão no primário e a relação de transformação N1 e N2, eu consigo calcular a tensão no secundário. Agora, se eu colocar uma carga na saída, por exemplo, uma resistência, lembre então que a nossa força magnetomotriz vai ser o somatório do produto da corrente pelo número de espiras da bobina, certo? Isso seria igual a HL. Como o H para o transformador ideal vai ser sempre zero, então esse somatório tem que ser nulo. Bom, mas se eu falei que é somatório, né, por que aqui tem negativo, né? Aqui tem negativo porque quando nós falamos que esse somatório tem que ser zero, eu tinha considerado as correntes sempre entrando no transformador. Como a corrente 2 vai sair, porque isso aqui é uma carga passiva, então nós temos que inverter o sinal, porque essa corrente está saindo. Então, se a gente retrabalhar um pouco mais essa equação, nós vamos chegar à conclusão que a relação entre I1 para I2 é o inverso da relação de transformação de tensão. Então, lembrem que V1 sobre V2 era N1 sobre N2. Agora, I1 sobre 2 é N2 sobre N1, ou seja, o inverso da relação de transformação. Novamente, se eu tiver a corrente aqui na entrada, eu consigo calcular a corrente na saída. E vice-versa, né? Bom, se eu juntar essa relação de transformação da corrente e a relação de transformação de tensão e retrabalhar um pouco mais essas duas equações, eu vou chegar aqui, o produto V2 e 2 é igual ao produto I1 e 2. Tensão vezes corrente é potência. Ou seja, em um transformador ideal, a potência no primário é igual à potência no secundário, porque num transformador ideal nós não temos perda. Certo? É claro que num transformador real nós vamos ter as perdas, isso aqui não vai ficar exatamente igual.
mas nós já podíamos esperar por isso aqui, por uma questão de conservação de energia, certo? A energia que é aplicada no primário, ela tem que estar disponível no secundário. Nós também conseguimos chegar à conclusão que a relação entre E1 e I1 para E2 e I2, ela depende do quadrado da relação de transformação, certo? Nós vamos estudar isso aqui um pouquinho melhor. Mas E1 por I1 é uma impedância, certo? Lembrem que a razão, a intenção e corrente nos definem uma impedância. Então, se nós colocarmos aí uma análise fasorial, né, trocar o transformador pelo seu modelo que nós utilizamos em circuitos elétricos, e substituir aí as minhas tensões e correntes por fasores, então eu tenho que a relação de espiras entre primário e secundário me dá o A, que é a relação de transformação. V1 por V2 também é igual a A. I1 por I2 é o inverso da relação de transformação. Trabalhando essas duas equações, por exemplo, eu inverto a relação de corrente e igualo essas duas equações, uma vez que eu vou ter A igual a A, né? Trabalhando um pouquinho essas duas equações, nós chegamos então que V1 e 1 é igual a V2 e 2. Conservação de energia, potência no primário igual a potência no secundário. E que V1 por I1 é igual a V2 por I2 vezes A ao quadrado. Ou seja, a impedância que eu colocar no secundário, ela é vista pelo primário multiplicada por A ao quadrado. Então, essa relação de transformação da impedância serve para nós representarmos o circuito de formas diferentes. Então, se eu sei que essa impedância Z2 ela é vista no primário multiplicada por A ao quadrado, eu posso então transferir essa impedância para o primário, multiplicando ela por A ao quadrado. Automaticamente eu tenho que curto-circuitar o secundário. Então nós podemos pensar, bom, eu vou curto-circuitar o secundário, isso não vai gerar uma corrente infinita aqui? Não, porque quando eu curto-circuito aqui o secundário, eu estou aplicando tensão zero aqui. Automaticamente eu vou ter também tensão zero aqui. Significa que V1 está sobre essa impedância. Porque aqui é tensão zero. Quem vai limitar a corrente na entrada vai ser essa impedância Z2 ao quadrado. Pela relação de transformação de tensão, o I2 vai ficar limitado por essa relação. Bom, mas se essa tensão aqui no secundário é zero, significa que esse circuito também é equivalente a esse circuito aqui. Um circuito onde eu só tenho uma impedância. É dessa forma que o nosso primário enxerga o secundário, certo? Então, se eu colocar aqui um voltímetro e um amperímetro medindo tensão e corrente, o que eu estou vendo, na verdade, é isso aqui. A impedância que eu coloquei no secundário multiplicada por A ao quadrado. Então, esses três circuitos, eles são ditos equivalentes, certo? Do ponto de vista da entrada do transformador, esses três circuitos são iguais. Se eu aplicar a mesma corrente, eu vou ter... Se eu aplicar a mesma tensão, eu vou ter a mesma corrente. A nomenclatura que nós vamos usar na disciplina é que quando eu tenho uma impedância no secundário e eu transferi-la para o primário, eu vou manter o índice 2 para eu saber que essa impedância estava no secundário e vou colocar o linha aqui, certo? Então, Z2' é uma impedância do secundário referida ou refletida no primário.
Mas eu também poderia fazer o inverso, certo? Se eu tivesse uma impedância aqui no primário, eu também poderia refletir ela para o secundário. Só que agora eu teria que dividir por A ao quadrado. E essa impedância que eu tiver no primário e eu passar para o secundário, nós vamos chamar ela de Z1', para eu saber que essa impedância originalmente estava no primário, mas foi referida ou refletida para o secundário. Então eu posso fazer as duas coisas, certo? Eu posso pegar uma impedância que está no secundário e reescrever o circuito de forma equivalente para passá-la para o primário, ou o inverso, certo? Eu posso ter uma impedância no primário e passá-la para o secundário, reescrevo o circuito. Isso serve para nós obtermos circuitos mais simples. Então, se eu tiver um transformador que eu tenho várias impedâncias no primário, no secundário, envolto a um circuito mais complexo, eu posso passar todo o circuito para um lado ou para um outro, de tal forma que eu obtenho um circuito mais simples de ser resolvido aí analiticamente, certo? Então, essa aqui é a função dessas transformações. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, nós fizemos aí uma revisão rápida, certo? Da aula da semana passada, que foi uma aula assíncrona que vocês assistiram aí um vídeo, certo? Vocês têm ali na sequência alguns exercícios, né, para estar praticando aí como trabalhar aí com o transformador ideal. Bom, agora então, alguma pergunta aí, pessoal, antes de a gente entrar no novo conteúdo? Acho que transformador ideal é algo relativamente simples, né? Deixa eu ver se tem algum comentário. Por enquanto não, tranquilo? Beleza. Então vamos entrar na nossa aula de hoje, no tema da aula de hoje, que é... Bom, nós primeiro consideramos o transformador ideal, né? Mas quais são então as não idealidades, né? Se nós quisermos então considerar o transformador o mais próximo aí da realidade possível, né? Quem tem que fazer, né? Para quem assistiu o vídeo da nossa aula de laboratório, nós vimos que quando nós colocamos, primeiro, o transformador em aberto, a corrente na entrada não é zero, certo? Nós temos uma corrente na entrada que é chamada de corrente de magnetização. Segundo, quando eu coloco uma carga na saída, a gente viu que a tensão do secundário não fica constante, ela cai. Certo? Então vamos ver quais são as não idealidades que são responsáveis por acontecer isso, certo? Do transformador não ter a tensão no secundário constante e também não ter zero como corrente de entrada. Bom, então quais são essas não idealidades, né? Por exemplo, resistência do fio do enrolamento. Então, os nossos enrolamentos eles são um fio de cobre enrolado, um fio comprido enrolado, certo? Uma bobina é isso. Esse fio de cobre ele tem uma resistência que nós até agora desprezamos. Uma outra coisa que acontece é que se eu tenho aqui então um núcleo magnético que fecha e concatena com uma segunda bobina, nem todo o fluxo ele fica restrito dentro do núcleo. Uma parcela desse fluxo ele fecha pelo ar e não concatena com a bobina do secundário, certo? Então esse fluxo que não concatena e fecha pelo ar, ele é chamado de fluxo de dispersão. Mas se eu tenho fluxo, esse fluxo ele vai estar relacionado com uma indutância, certo? Fluxo, a relação entre fluxo e corrente é indutância. Então, eu tenho uma indutância devido a um fluxo no núcleo e tenho uma indutância menor devido a esse fluxo de dispersão. Então, esse nosso fluxo de dispersão, por exemplo, do primário, é um fluxo gerado por essa bobina do primário que não concatena
com secundário, ou seja, ele não vai gerar tensões aqui no secundário. Então, aquela relação de transformação que é proporcional ao número de espiras, ela não vai ser verdadeira. Eu sempre vou ter no secundário uma tensão um pouco menor do que a tensão teórica que eu esperava, devido a um fluxo de dispersão. Esse fluxo de dispersão também ocorre no secundário, certo? Então, sempre existe uma parcela de fluxo que fecha pelo ar aqui na bobina do secundário, que não concatena com o primário. Então, eu tenho fluxo de dispersão tanto no primário quanto no secundário. Quanto maior for a permeabilidade do núcleo, menor vai ser esse fluxo de dispersão. Esse fluxo de dispersão ele também vai aumentar se nós entrarmos na região de saturação do material, certo? Se a gente entrar na região de saturação, esse fluxo de dispersão vai aumentar. Como fluxo sempre está ligado a uma indutância, então esse fluxo de dispersão vai causar uma indutância devida ao fluxo de dispersão. Bom, outra não idealidade que nós temos, né, é a corrente de magnetização, devido ao fato dessa curva BH não ser infinita, certo? Nós temos uma curva BH que, além de não ser infinita, ela também tem uma saturação, ou seja, ela tem um certo valor na região linear e esse valor da inclinação diminui. E o fato de nós termos essa esterese, nós já vimos que a esterese nos gera perda, certo? E uma outra perda que nós temos no núcleo magnético é a chamada aí corrente parasita, certo? Então nós temos aqui no nosso núcleo campos que são variando, certo? Esses campos, eles vão necessariamente gerar tensões e correntes que tende aí vamos dizer, a gerar perda, certo? Nós gostaríamos que esse núcleo magnético ele tivesse uma permeabilidade magnética alta, mas também que tivesse uma resistência elétrica elevada, mas não é o que acontece com o ferro, certo? O ferro tem uma permeabilidade magnética alta, mas ele também tem uma condutividade alta, certo? Então ele é um condutor elétrico e isso gera perdas. Para diminuir essas correntes parasitas, o núcleo de transformadores e motores ele não é feito de material maciço, ele é feito de lâminas de ferro empilhadas. Então, com essas lâminas, elas são isoladas eletricamente uma da outra. Isso faz com que as correntes parasitas diminuam. A gente não consegue eliminá-las, certo? Nós só conseguimos reduzir essas perdas. Tranquilo, então nós temos a maior parte das nossas não idealidades estão relacionadas ao núcleo magnético, certo? Algumas são realmente perdas elétricas, certo? Corrente parasita e perda por esterese, realmente a potência dissipada. O fluxo de dispersão, ele gera uma tensão menor no secundário, mas ele não é necessariamente uma perda, certo? Porque a indutância não é perda, é uma parcela da energia que está armazenada no ar e não no núcleo magnético do ferro. Não é ideal porque faz com que a tensão no secundário fique menor, mas não é exatamente uma perda, certo? Dispersão. Não do ponto de vista de potência. É uma perda do ponto de vista de tensão, que gera uma tensão menor, mas não do ponto de vista de potência. Bom, para modelar então o nosso... Alguma pergunta até aqui, pessoal? Antes que eu siga em frente. Sempre comentando, né, que vocês, a qualquer momento vocês queiram fazer uma pergunta, fiquem à vontade, certo? Não esperem a gente avançar demais para fazer a pergunta.
Então, para representar essas não idealidades que nós temos no transformador, nós vamos usar a seguinte estratégia. Nós vamos então continuar considerando que nós temos um transformador que é ideal e vamos inserir componentes elétricos que representem as não idealidades. Então, primeira não idealidade que nós vamos representar são as resistências que nós temos na bobina do primário e do secundário. Certo? Então, fio de cobre vai ter sempre uma resistência. Segunda não idealidade, o fluxo de dispersão. Como nós comentamos, esse fluxo de dispersão ele está ligado com uma indutância. Fluxo e corrente gera indutância. E essa indutância ela está em série com o transformador ideal, ou seja, ela vai fazer com que a tensão na entrada do transformador seja menor. Automaticamente a tensão na saída também vai ser menor. Eu vou ter mais uma queda de tensão aqui no secundário que vai fazer com que a tensão seja menor ainda, certo? Então, esse conjunto de resistência do enrolamento mais indutância de dispersão vai fazer com que nós tenhamos uma queda na tensão de saída. E quanto maior for a corrente na saída, maior vai ser essa queda. No transformador ideal, então, voltando, nós estamos considerando que nós temos um transformador ideal e colocamos componentes aqui do lado de fora que tem para representar não idealidades, certo? No transformador ideal, a tensão que eu tenho na entrada do transformador, ela vai continuar respeitando a relação de transformação. Essa relação de transformação, ela não é verdadeira para as minhas tensões de terminal, certo? Mas para o transformador ideal que eu tenho aqui, ela continua respeitando. Bom, mas existe ainda mais um componente que nós precisamos colocar aqui, certo? Mais dois, na verdade. Então, aqui é o transformador ideal. Nós ainda precisamos inserir dois componentes. O primeiro, essa resistência RC, ela representa as perdas no núcleo. Tanto as perdas por esterese, quanto as perdas por correntes parasitas. E temos uma indutância LM, que ela me representa a indutância de magnetização, ou seja, a corrente que eu preciso ter na entrada para magnetizar o núcleo, devido ao fato da permeabilidade do núcleo não ser infinita. Então, se eu olho esse circuito, mesmo que eu não tenha uma carga na saída, eu vou ter uma corrente que está circulando aqui na entrada, certo? Essa corrente é a corrente para magnetizar o núcleo e também representa as perdas que nós temos no núcleo. Então, indutância de magnetização e resistência de perdas no núcleo. Resistência do primário, indutância de dispersão do primário, indutância de dispersão do secundário e resistência aí do secundário. Então, esse modelo, ele representa para nós o transformador real, certo? Que é composto por um transformador ideal, onde nós inserimos um total aí de 6 componentes, né, que vão representar todas as não idealidades que nós temos no transformador. Então, aqui nós temos então a nomenclatura aí dos componentes, né? R1, R2, resistência do primário e secundário, L, L1, L, L2, indutância de dispersão do primário e secundário, LM, indutância de magnetização do núcleo, RC, resistência de perdas no núcleo, E1 e E2 são as forças eletromotrizes nos enrolamentos do primário e secundário, certo? Então, é a tensão que eu tenho na entrada e na saída do transformador ideal. E V1 e V2 são as tensões de terminal. Lembre que isso aqui é um modelo, certo? Eu não consigo vir aqui com uma ponteira e medir a tensão E1 e E2, certo? Eu só tenho acesso às tensões de terminal.
Então isso aqui é um modelo que me representa o transformador real. Bom, uma coisa que nós podemos fazer aí no transformador, né, para tentar obter um circuito um pouco mais simples, eu posso pegar os componentes que estão no secundário e transferi-los para o primário. Para fazer isso, nós vamos multiplicar por A ao quadrado esses dois componentes e vou chamá-los de XL2' e R2', certo? Então, X, L2' e R2' seriam então a reatância de dispersão e resistência do secundário referidos ao primário. Então, se eu quiser transferir esses componentes para o primário, eu posso. Também posso fazer o inverso, certo? Se eu quiser obter o circuito referido ao secundário, eu posso então pegar essa reatância e a resistência e dividir por A ao quadrado. Aí eu vou ter então a reatância de dispersão e a resistência do primário referidas ao secundário. Bom, quando eu faço isso, se eu quiser então obter aí o transformador real, o seu circuito que é chamado circuito equivalente T referido ao primário, então ele é T porque o circuito parece com um T, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei os dois componentes que eu tinha aqui em série no secundário e transferi eles para o primário. Então, o meu modelo do transformador, agora ele ficou com todos os componentes no lado do secundário. Em geral, quando vocês encontrarem na bibliografia esse modelo referido ao primário, nem se coloca o transformador ideal aqui na saída, certo? Mas tenham em mente que na saída desse modelo T referido ao primário, existe um transformador ideal. Então, quando eu estiver solucionando um problema com esse modelo, eu vou pegar a tensão e corrente que eu obtiver, ela será a tensão V2' e I2', que são as tensões do primário e secundário referidos, que são as tensões do primário, tensão e corrente do secundário, referidas no primário. Então, para eu terminar de resolver o problema, notem que esse V2' ele está aplicado na entrada do transformador ideal. Então, basta eu aplicar a relação de transformação do transformador ideal para obter essa tensão na saída. O mesmo eu tenho que fazer com a corrente. A corrente que está entrando aqui no transformador ideal, eu tenho que aplicar a transformação, certo? Para obter a corrente que eu teria no secundário. A relação de transformação de corrente do transformador ideal. Por que eu faço isso? Para que obter esse modelo referido ao primário? Porque esse circuito é mais simples de resolver do que o circuito completo com o transformador no meio, certo? Então, a partir desse modelo do transformador real, eu posso transferir esses componentes do secundário para o primário, de tal forma que eu obtenho um circuito mais simples. Nunca esquecer que na saída desse modelo referido ao primário, eu tenho um transformador ideal que eu preciso aplicar as transformações de tensão e corrente para saber as tensões de terminal. Mas eu também posso representar o circuito do meu transformador referido ao secundário. Então, nesse caso, eu peguei os 4 componentes que estavam no primário e transferi eles para o secundário. Nesse caso, lembrando que eu tenho que dividi-los por A ao quadrado. E eu tenho que ter em mente que na entrada desse modelo existe um transformador ideal. Então, a tensão V1 e 1 que eu vou aplicar no meu circuito, eu tenho que primeiro aplicar a transformação aqui, transformador ideal. Então, notem que a tensão de entrada vai estar sobre VE1 e o meu V1' é igual ao E2. Aplico essa tensão V1' aqui no meu circuito,
resolvo esse circuito até obter a corrente I1, linha, aplico a relação de transformação para obter a corrente de entrada. Certo? Então, se eu representar o circuito referido ao secundário, eu não posso esquecer que na entrada desse circuito eu tenho o transformador ideal. Geralmente, quando esse circuito é representado no primário ou no secundário, está subentendido que existe um transformador ali ou na saída ou na entrada, certo? Dependendo do modelo que você escolher aí para resolver o problema. Independente se eu escolho resolver o problema referido ao primário e ao secundário, eu sempre vou chegar nas mesmas correntes e tensões de terminal. Certo? Isso não vai variar. A escolha entre resolver o problema referido ao primário ou secundário, como se diz, não interfere no resultado final. Uma outra coisa importante aí da nomenclatura, né? Vou voltar aqui ao circuito referido ao primário. A tensão que eu tenho aqui em cima da reatância de magnetização é chamada aqui de tensão de magnetização, certo? EM. E a corrente que está indo para desses dois componentes de IM. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, nós apresentamos para vocês aí o modelo do transformador real, onde a partir do transformador ideal nós colocamos alguns componentes que representam as nano-idealidades, certo? E na sequência nós mostramos que esse circuito, ele pode ser, esse modelo, né? Ele pode ser todo referenciado ao primário ou todo referenciado ao secundário, certo? Então nós podemos escolher aí qualquer um desses dois circuitos para estar resolvendo um problema com o transformador. Perguntas, dúvidas aí, pessoal? Tranquilo. Então vamos seguir em frente. Bom, como que é a representação aí fasorial, né, do nosso circuito, né? Então, notem que nós temos aí no circuito referenciado ao secundário, por exemplo, né, eu estou aplicando uma tensão, certo? Vou ter uma corrente. Essa corrente, além de estar passando em resistências, também está passando aí em reatâncias, ou seja, isso vai fazer com que essa corrente esteja um pouco atrasada em relação à tensão de entrada. Mas vamos ver um modelo aí de como fica esse diagrama fasorial dessas tensões e correntes. Bom, então, primeiramente, eu estou colocando aí uma tensão V1, então esse diagrama fasorial é para o circuito referido ao primário. E para obter um circuito um pouco mais simples, eu estou supondo que a resistência de perda do núcleo é infinita. Ou seja, a corrente que passa nesse componente é zero. Então, o meu circuito, ele praticamente só tem a reatância de magnetização. Certo? Não tem a resistência de perda. Eu estou supondo que eu tenho uma carga indutiva no transformador, certo? Então, eu estou supondo que a corrente I1 ela está atrasada em relação à tensão. Bom, se essa tensão está atrasada, eu vou voltar ali para o circuito. Se essa tensão está atrasada, vamos ver então qual que é a tensão EM. Se eu conheço essa tensão V1 e se eu conheço essa corrente I1, eu consigo então calcular essa tensão EM. Bom, essa corrente I1 passando na resistência I1, ela vai me gerar uma queda de tensão que está em fase com a corrente.
A corrente I1 passando na reatância, ela me gera uma tensão que está adiantada em relação à corrente I. Então, EM mais a queda de tensão nos componentes do primário tem que ser igual a V1. Então, se esse aqui é a queda que eu tenho nos componentes do primário, para essa corrente do primário, o EM vai estar um pouco atrasado em relação ao E1. E por que ele está atrasado? Por causa da reatância, basicamente. Bom, se eu tenho essa tensão, se eu conheço essa tensão EM, lembrem que eu considerei que essa resistência é infinita, a corrente que eu vou ter em cima da reatância de magnetização necessariamente está em quadratura com essa tensão EM. Por isso que eu considerei, que eu desprezei essa resistência, tá? Para tornar o problema um pouquinho mais simples. Bom, se eu conheço o I1 e o IM, eu consigo calcular o I2, certo? Então, o IM mais o I2 linha, o circuito está referido ao primário, tem que dar o próprio I1. Por quê? Se eu vier aqui no circuito, notem que o I1 está chegando nesse nó e IM e I2 estão saindo. Então, IM mais I2 tem que ser igual a I1, aplicando as leis dos nós aí, certo? Bom, agora, se eu conheço o I2', essa corrente I2' passando no R2', ela gera uma queda de tensão que está em fase com a corrente. A queda de tensão da corrente 2 passando na reatância está adiantada em relação à corrente. Então, a queda de tensão que eu tenho aí nos componentes do secundário é essa que é a tensão desse fasor em azul aqui. Se eu conheço o EM, conheço a queda de tensão nos componentes secundários, eu consigo obter então o V2'. Certo? Agora, se eu conhecer a relação transformador do transformador ideal, eu consigo calcular o V2 também, certo? Pode ser que esse transformador aumente a tensão V2, ou pode ser que ele diminua a tensão V2, certo? E o mesmo para o I2, certo? Conheço a relação de transformação, eu consigo calcular o E2 de terminal. Então, notem que o nosso transformador real, a tensão V1 e a tensão V2', elas não estão em fase, certo? Devido à queda de tensão que eu tenho nos meus componentes aí, basicamente devido à queda de corrente, a queda de tensão que eu tenho devido aos componentes do primário e do secundário. Isso sempre me dá um certo atraso. Geralmente, esse atraso entre essas tensões são desprezadas, certo? Porque elas são muito pequenas. Mas é bom a gente conhecer aí um modelo de diagrama fasorial de um transformador real. Bom, para tornar a nossa aula então menos aí abstrata, certo? Vamos tentar resolver um problema. Então temos um problema ali no slide e nós vamos resolver ele juntos aí. Qualquer pergunta, pessoal, fiquem à vontade, tá? Não esperem demais. Então, primeiro item aí, né? Nós temos então um transformador de distribuição de 50 kVA. Esse transformador é um transformador de rebaixamento, né, de tensão. Então, nós temos 2.400 volts no primário e 240 volts no secundário. Ou seja, uma relação de transformação de 10. V1 por V2 igual a 10. 60 Hz. Resistência e impedância de dispersão de 0,72 mais J 0,92. Então, a parte real é a resistência.
E a parte imaginária é a reatância. Então, esse valor é no enrolamento de alta. Então, enrolamento de alta é o primário. No enrolamento de baixa, eu tenho o valor de 0,007 mais J 0,009. Então, de novo, a parte real é a resistência e a parte imaginária é a reatância. Então, isso que está no lado de baixa, então é o secundário. As perdas no ferro podem ser desprezadas, ou seja, eu estou dizendo que a resistência RC é infinita. Por que ela não é zero? Porque se for zero, ela vai ser um curto-circuito e eu vou curto-circuitar o transformador. Então, quando eu digo que um componente que está em paralelo ele pode ser desprezado, significa que ele é infinito. Agora, se eu disser que um componente que está em zero ele é desprezado, significa que ele é zero. Certo? Então, tomar cuidado com essa palavra desprezado, se esse componente está em série ou em paralelo. A reatância de magnetização é 43,7 ohm quando vista do lado de baixa tensão. Então, aqui tem uma pegadinha, certo, pessoal? Esse componente ele está do lado de baixa. Lembre que no nosso modelo, geralmente a gente representa ele no lado do primário, certo? E aqui, lado de baixa, é o secundário. Então, desenhar o circuito equivalente, indicando numericamente as impedâncias do circuito. Referido ao lado de alta e referido ao lado de baixa. Item A é referido ao primário, item B é referido ao secundário. Bom, para eu representar ele do lado de alta, que é o primário, eu preciso pegar os componentes que estão no secundário e multiplicar por A ao quadrado. O nosso A aqui, 2.400 dividido por 240 é 10. Quando eu elevo ele ao quadrado, eu fico com 100. Então, quando eu multiplico isso aqui por 100, eu fico que o R2 linha é 0,7 e o X2 linha é 0,9. O 0,72 e o 0,92, eles já estão no lado de alta, então não preciso fazer nada. Agora, o 43,7, ele está no lado de baixa também, então ele também precisa ser multiplicado por A ao quadrado, o que vai dar 4.370 ohm. Então, esses são os valores aí dos meus componentes referidos ao lado de alta, que é o primário. Para passar esses componentes para o lado de baixa, que é o secundário, o 0,007 mais J 0,009, eles já estão do lado de baixo, certo? Então, represento eles direto. O XM também é 43,7 volts, ou 43,7 ohm, certo? Já os componentes que estão no primário, eu preciso dividir por A ao quadrado. Então, dividir por A ao quadrado e dividir por 100. Então, o R1' é 0,0072 e o XL1' é 0,0092. O desenho vocês já viram ali nos slides, né? Então, o mais importante é o valor desses componentes referidos ao lado de alta, que é o primário, e referido ao lado de baixa, que é o secundário. Tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida? Então, eu simplesmente representei os componentes referidos no primário e também representei os referidos ao secundário. Vocês devem notar que existe uma diferença de 100 vezes ali para os componentes referidos entre primário e secundário. Sempre tomar cuidado com o enunciado do problema para ter certeza de qual lado os componentes foram definidos, certo? Perguntas, pessoal? Nenhuma?
Uhum. Então, vamos avançar que o problema continua, certo? Esse foi o problema número 1. Vamos para a próxima página, que é o problema número 2. Bom, se eu aplicar então 2.400 volts no lado de alta, né, no seu primário, do transformador do exercício 1, calcular a corrente de magnetização referida ao lado de alta e ao lado de baixa, quando o secundário estiver em aberto. Então eu alimentei o transformador, mas não coloquei nenhuma carga. Ele quer saber qual que é a corrente que eu vou ter ali na entrada do transformador com o transformador em aberto. Bom, nós temos o resultado aqui, mas nós vamos na próxima página nós temos a resolução do problema. Então, antes de ler o 3, vamos ver como que se resolve aí esse parte do 2, certo? Bom, primeira coisa, certo? Eu iniciei resolvendo o problema referido no primário. Então, eu peguei os componentes lá do secundário e transferi para o primário. Então, eu tenho aqui R1 0,72, XL1 0,92, o RC é infinito, porque ele foi desprezado, porque ele está sendo desprezado, certo? Dizendo que ele é como se ele não estivesse no circuito. O XM1 é 4.370. Os componentes referidos ao primário 0,7 e 0,9. Então, lembrando aí, né, que o A é igual a 10, porque primário 2.400, secundário 240, divide esses dois, dá 10. Então, esse é o nosso problema, certo? Então, a gente precisa saber como resolver. Bom, se o secundário está em aberto, que é o exercício 2, vai ocorrer que eu não tenho corrente aqui, certo? Porque está em aberto. Se eu não tenho corrente no terminal 2, eu também não tenho corrente de 2 linhas. Significa que a queda de tensão nesses componentes é zero. É como se eu não tivesse toda essa parte do circuito, certo? Porque a corrente é nula. Então, eu representei o circuito um pouco mais complexo. Então, Z1 é igual a R1 mais XL1. Z2' é igual a R2 mais XL2'. E aqui eu tenho o Zm, que nesse problema é simplesmente igual ao Xm. Então, meus parâmetros, né? R1, XL1, XM, R2' e XL e X2', que eu já comentei com vocês, né? Faltou um L aqui. O que eu chamei aqui de Z1 é o R1 mais JXL1. Então não se esqueça que a reatância é um número imaginário, preciso do J. Então isso é o Z1. O Zm nesse problema é simplesmente o Xm. Faltou um J aqui. Eu vou corrigir já antes que eu esqueça. Então faltou um J. E aqui faltou um L. Então vamos voltar. Okay? Então nesse caso aqui, como eu desprezei o RC, o meu Zm vai ser simplesmente o J, o Xm. O Z2', que é a impedância do secundário referida ao primário, ele é o R2' mais JXL2'. Então, ele é igual a 0,7 mais J 0,9. Bom, como essa corrente aqui no secundário é zero, o meu circuito se resume à impedância do primário mais a impedância de magnetização. Então, no caso do meu transformador aberto, meu circuito se elimina essa parcela aqui. Eu estou chamando de Z3
o Z1 mais ZM. Então, Z1 mais ZM vai dar 0,7 mais J437, 0,92. Bom, então o que eu preciso fazer então para calcular essa corrente? Eu conheço a tensão, eu sei então que V1 vai ser igual a Z3 vezes IM. Basta então eu isolar aqui para calcular o IM, certo? Nesse caso aqui, o I1 é igual ao IM. Por quê? Porque o I2 é igual a zero. Então, pego o V1 e divido por Z3. Vou chegar aí ao minha corrente de magnetização para o transformador em aberto. Bom, vamos então agora ao exercício 3. Vamos ler o seu enunciado primeiro. Então, no exercício 3, de novo, o meu transformador está alimentado com 2.400 volts, certo? Só que agora eu coloquei uma carga resistiva que tem o valor de 1,2 ohm, que foi conectado na parte de baixa tensão, ou seja, no secundário do transformador. Então ele está pedindo para eu calcular aqui o fasor de corrente de magnetização e também a corrente no secundário, referida tanto ao lado de baixa quanto ao lado de alta. Então, eu tenho o resultado, mas vamos lá ver como que a gente chega nesse valor, certo? Bom, no modelo referido ao lado do primário, continua o mesmo, certo? Só que agora eu coloquei aqui uma resistência de carga. Essa resistência de carga, eu também posso pegá-la e transferi-la para o primário para resolver o problema. Então, exercício 3, eu tenho de novo aqui o modelo do meu transformador, certo? E agora eu tenho uma carga aqui, certo? Então, essa carga ZL', ela é a carga que estava no primário, no secundário, referida ao primário. Então, como que eu resolvo esse problema aqui, certo? Notem que se eu tivesse o transformador aqui no meio, ia ser bem mais complicado resolver, certo? Mas como eu tenho um modelo referido ao primário, eu sei que meu transformador está aqui na saída, mas num primeiro momento eu vou deixar ele de lado, certo? Primeiro passo para resolver esse problema. Vou agrupar o Z2' e o ZL' num único componente que eu estou chamando de Z3. Aqui tem mais um probleminha que eu vou resolver já antes que eu esqueça. O que eu posso tirar? Certo? Então, agrupei esses dois componentes num único. Então, o que eu tenho? De novo, os parâmetros, né, que nós já vimos dos componentes. O Z1 é igual a R1 mais JXL1. Então, o valor que nós também já vimos. ZM é o próprio XM. O Z2', R2' mais JXL'. Aqui, de novo, eu esqueci o J. Então, deixa eu arrumar já. Então, nós temos o Z2. O ZL', lembrem que foi passado o valor do ZL. Só que o ZL está no secundário, eu preciso refletir ele para o primário. Então, eu vou pegar A ao quadrado, multiplicar por ZL. Então, eu tenho 100 vezes 1,2, que é o valor da resistência que foi conectada no secundário. Referida ao primário, ela é 120. 1,2 vezes 100. Bom, quando eu juntei aqui, então, Z3, que é igual a Z2' mais ZL', eu tenho, então, 120,7 mais
J 0,9. Então, somei essa impedância Z2' com a impedância ZL', que é uma resistência, na verdade. Bom, sei o Z3, certo? Agora, o que nós vamos fazer é, como o Z3 está em paralelo com o ZM, eu vou obter um componente que é esses dois em paralelo. Então, eu vou obter aqui um Z4, que é igual ao ZM, paralelo com o Z3. Então, lembrando que quando eu tenho componentes em paralelo, o seu equivalente de Z3 em paralelo com o ZM é Z3 vezes ZM, dividido por Z3 mais ZM. Bom, e vou dar mais um passo, certo? Eu tenho o Z4 em série com Z1. Então, vou definir mais uma impedância Z5, que é Z1 mais Z4. Quando eu tenho componentes em série, eu simplesmente somo. Agora que eu tenho esse Z5, eu sei que V1 é igual a Z5 vezes I1. Então, basta eu isolar o I1. I1 é igual a V1 dividido por Z5. Então, eu consigo calcular o E1, certo? Uma vez que eu tenho o I1, eu dou um passo atrás e volto no circuito anterior. I1, nesse caso aqui, é a mesma corrente que passa no Z1 e no Z4. Então, o EM, que é a tensão em cima de Z4, ele é igual a I1 vezes Z4. Uma vez que eu tenho, então, essa tensão EM, eu volto para o circuito anterior. Então, notem que eu tenho o EM. Com o EM e com o ZM, eu consigo calcular o IM. E o EM também está aplicado no Z3. Então, eu também consigo calcular o I2'. Então, vamos fazer isso aí. Então, como eu tenho o EM, eu sei que o EM está em cima do ZM. Então, se eu pegar EM e dividir por ZM, eu consigo calcular o IM. Bom, uma vez que eu tenho que o EM também está em cima de Z3, e eu consigo calcular, então, o I2'. Uma vez que eu tenho o I2', eu volto mais um passo, volto para o meu circuito original. Esse I2', ele passa pelo Z2' e passa também pelo ZL'. Então, eu consigo calcular o V2'. Então, uma vez que eu tenho o I2', vezes o ZL', eu consigo calcular o V2'. Bom, mas eu ainda não tenho a corrente e a tensão de terminal do secundário, certo? É isso que eu quero calcular agora. Então, como o meu transformador ideal está na saída desse modelo referido ao primário, eu preciso, então, aplicar essa tensão e essa corrente no transformador ideal que está na saída do modelo. Isso obedece à relação de transformação. Então, eu sei que o V2' está implicado na entrada do transformador ideal, e o V2 é a tensão da saída do transformador ideal. Então, se E1 sobre E2 é igual a A, eu vou ter que V2' sobre V2 tem que ser igual a A. Ou seja, o V2 é igual ao V2' dividido por A. Para a corrente, é o inverso. Lembrem que a corrente é o inverso da relação de transformação. Então, o I2 vai ser igual ao I2' vezes A. Bom, então, do ponto de vista algébrico, é isso aqui. Aqui eu tenho esse exercício resolvido no MATLAB. Então, é uma linguagem de programação, certo? O MATLAB é uma linguagem muito boa porque ela trabalha com números complexos, certo? Então, ela sabe o que é o J. Então, se vocês colocarem essa rotina aqui, né? Definir tensão do primário, resistência, indutância do primário, reatância e magnetização, resistência e reatância do secundário, colocar nessa rotina de cálculo, nós vamos conseguir então calcular aqui a reatância de magnetização para o exercício 2.
Para o exercício 3, a gente consegue então calcular a corrente no primário. Aqui está o resultado já, né? A tensão de magnetização, a corrente de magnetização no primário, a corrente na carga referida ao primário, né? A tensão também referida ao primário, e aqui corrente e tensão terminal. Notem então que a corrente de terminal ela é 10 vezes maior do que a corrente do secundário referido ao primário, e com a tensão acontece o inverso, certo? A tensão de terminal ela é 10 vezes menor do que a tensão V2'. Então, aqui é a rotina de cálculo exatamente igual à rotina que eu apresentei para vocês nos slides anteriores, certo? Então, esse é o modo aí que nós temos para resolver um problema com o transformador ideal. Esse problema ele foi resolvido referido ao primário, certo? Mas se eu tivesse optado por resolvê-lo referido ao secundário, eu iria chegar nas mesmas tensões e correntes de terminal, certo? Não teria diferença. Dúvidas, pessoal? Tudo ok? Então tá jóia. Então, resumindo a nossa aula de hoje, né? Então, no início da aula, nós fizemos um pequeno resumo da aula passada, do transformador ideal. E nessa aula, nós apresentamos quais são as não idealidades. A maior parte dela nós já tínhamos visto na primeira parte da matéria, quando nós estudamos ali a revisão de eletromagnetismo, as 3 primeiras aulas, a gente já tinha visto essas não idealidades, certo? Mas nós mostramos como que nós representamos essas não idealidades no nosso modelo, para ter um modelo que seja mais parecido com o transformador real. Então, o que nós fizemos? Mantivemos como núcleo o transformador ideal e colocamos componentes do lado de fora que representem as nossas não idealidades. Na sequência, nós tentamos simplificar esse modelo, referindo ele no primário ou no secundário. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui no Moodle com vocês. Então, vou voltar a compartilhar minha tela. Então, aqui na nossa aba de transformadores, na nossa aula, a aula passada, então, vocês viram, certo? Foi o transformador de tensão como ideal. Vocês tinham uma atividade ali para ser feita, né? Na aula de hoje, não tem atividade, certo? Então, a aula de hoje vocês estão livres de atividade. Semana que vem deve ser mais uma aula assíncrona, certo? Então, vocês têm 2 vídeos para estarem assistindo e tem uma atividade para estar fazendo, certo? Essa atividade, ela precisa ser entregada num arquivo, não é um relatório, certo? Eu quero que vocês coloquem aí, como se tivesse... Vocês vão estar fazendo um exercício, certo? Eu quero que vocês coloquem aí esse exercício no papel e me entreguem aí num arquivo, nesse link aqui, certo? Semana que vem, então, vai ser dia 14. Vocês vão ter uma semana para estar entregando essa atividade. Ela poderá ser feita individual ou em dupla. Okay? Pequeno exercício, vou até abrir aqui. Então, tem um enunciado aqui, certo? O objetivo aí, então, é calcular os parâmetros do transformador referido aí ao primário. Então, tem os parâmetros do transformador. Na verdade, é para calcular os parâmetros, certo? O cálculo dos parâmetros é o que vocês vão estar estudando aí na próxima aula.
algumas informações aí. Então, tem um pequeno roteiro para estar fazendo essa atividade e ela tem que ser entregada em um arquivo, certo? E vocês vão ter uma semana aí para estar fazendo essa atividade. Bom, pessoal, então se vocês não tiverem aí mais nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade, nenhuma dúvida, então nós vamos estar encerrando a aula de hoje. A aula que vem, então, vai ser uma aula assíncrona, certo? Vocês têm, então, 2 vídeos e uma atividade para estar fazendo. Eu vou estar, como de costume aí nas aulas assíncronas, eu vou estar das 10 às 11 disponível para dúvidas. Quem não tiver dúvidas, a gente se vê daqui 2 semanas, certo? Ou amanhã, né? Para quem tem laboratório, nós vamos ter nossa aula assíncrona amanhã de manhã. Certo, pessoal? Agradecer a presença aí de todos. Nos vemos aí na nossa próxima aula, então.